Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Sou o professor Cristiano e nós estamos aqui para estudar a língua portuguesa por meio de questões para o Instituto AOCP. Você que vai fazer diversos concursos pelo Brasil com essa banca e você que é também de São Luís do Maranhão, a minha cidade, para o concurso da CEMED. Nosso conteúdo hoje, pessoal, é formação das palavras. Nós vamos entender como se dá o processo de formação das palavras em língua portuguesa. A banca não cobrou a estrutura das palavras, que andam juntos, estrutura e formação. Ela está cobrando apenas formação das palavras. Está bem aqui o conteúdo número 13, tá, do seu edital. Formação de palavras. Já te peço que você se prepare, pegue seu caderno. Quero também te dizer que no primeiro comentário desse vídeo eu vou colocar um link com uma aula completa sobre esse assunto, porque aqui eu vou fazer uma rápida revisão, porque o meu objetivo é resolver questões da banca. Então, eu já te peço que você também se inscreva no canal, dê o seu like, comente, diga de onde você está assistindo, o que você está achando da aula, isso é muito importante para mim, tá certo? Que estou dedicando aí tempo para te ajudar a passar no seu tão sonhado concurso público. Então, vamos lá, sem delongas. Na língua portuguesa, nós temos os seguintes processos de formação de palavras. Os principais, nós temos derivação e composição. E nós temos os outros processos de formação de palavras. Ok? Derivação e composição. E outros processos. Mas antes de falar dos processos, você precisa entender algo, porque nós vamos sempre mencioná-lo no momento em que se formam palavras, que é o radical. O que seria o radical? O radical é a base da significação de uma palavra. É aquela parte que em 90% das vezes, sim, porque algumas vezes ele vai mudar, mas 90% das vezes é aquela parte da palavra que fica imutável, é aquela parte que não muda da palavra, ok? Essa parte nós chamamos de radical. Como assim? Observe o verbo cantar, que aqui está em diversas pessoas do discurso e também em diversos tempos. Eu cantei, eu canto, nós cantamos, eles cantarão, cante. Percebam que aqui eu tenho o verbo cantar. E nele existe uma parte que ficou imutável. Percebam, cante, 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 cante. A essa parte eu chamo de radical da palavra, que é a base, a raiz da palavra, que alguns livros até trazem, a raiz da palavra. Ok? Então vamos lá, uma vez que você já sabe o que é radical, você vai entender o que nós vamos falar. Eu quero começar falando dos processos de derivação. Nós temos 6 processos de derivação, ou seja, as palavras se formam a partir de uma outra que já existe na língua portuguesa. E como é que elas se formam? Por acréscimos de prefixos e sufixos, que nós chamamos de afixos. Tá? Os afixos são prefixo, são elementos colocados antes do radical, e sufixos colocados depois. Vamos ver o primeiro. O primeiro processo nós chamamos de derivação prefixal ou prefixação, que é quando eu acrescento um prefixo a uma palavra que já existe para formar uma outra. Por isso que é derivação, porque deriva. Por exemplo, a palavra desleal. Eu tenho na língua portuguesa a palavra leal. Então, eu acrescentei um prefixo, des, que é de negação, para formar uma segunda palavra. Então, eu formei desleal. Então, a palavra desleal é formada pelo processo de prefixação. Infeliz. Eu tenho a palavra infeliz. Acrescentei o prefixo. Agora, eu tenho infeliz. 2 palavras. Esse é o processo de prefixação. O segundo processo eu chamo de sufixação, que é quando eu acrescento um afixo depois do radical da palavra. Como é o caso de dentista. O radical de dentista é dente. Eu acrescentei aqui o ista, que é um sufixo, que indica a ocupação aí da pessoa. Simplesmente, eu tenho o radical simples. Acrescentei o sufixo mente e formei uma segunda palavra. Agora eu tenho a palavra simples. E eu tenho a palavra simplesmente, que é derivada por sufixação, porque eu acrescentei o sufixo. Nós temos derivação prefixal e sufixal, que é quando o radical recebe
não de forma simultânea, mas ele recebe prefixo e sufixo. Veja bem, a palavra infeliz. Eu posso colocar o sufixo mente e formar infelizmente. Eu posso colocar o prefixo in e formar infeliz. Ou eu posso colocar os dois e formar infelizmente. Se eu tirar um dos dois, a palavra vai existir. Ó, infeliz, se eu tirar o in, fica infelizmente. Se eu tirar o mente, fica infeliz. Porque não são colocados simultaneamente. Já, preste atenção, já a derivação parassintética, ela tem acréscimos de prefixos e sufixos. No entanto, eles são simultâneos. A palavra só existe se houver os dois ali com ela. Prefixo e sufixo. Se você tirar um dos dois, ela não existirá. E normalmente, isso é uma dica, normalmente as palavras derivadas por parassíntese, ou derivação parassintética, elas normalmente são verbos. Olha o caso, envelhecer. O radical é velho. Eu tenho o prefixo em e eu tenho o sufixo ec. Se eu tirar o em, envelhecer não existe, existe envelhecer. Se eu tirar o ec, não existe em velho. Ok? Na derivação prefixal e sufixal, se eu tirar um dos dois, a palavra existe. Na parassintética, não. Abençoar, eu tenho o prefixo a e o sufixo, e o prefixo ar. Está aqui o radical. Se eu tirar um dos dois, ela não existe. Não existe bençoar, nem abenço. Ok? Derivação imprópria. O que é derivação imprópria? É quando uma palavra ela é usada fora da sua classe gramatical de origem. Ou seja, um substantivo, um adjetivo ou um verbo sendo usado como substantivo. Na maioria das vezes são outras palavras que são usadas como substantivo. É uma palavra que é usada fora da sua classe gramatical de origem. Veja bem, o belo do meu filho só acorda às 10 horas. A palavra belo, de origem, de classe gramatical, é um adjetivo que serve para caracterizar. Só que aqui está sendo usado como substantivo, o belo, porque foi antecedido por um determinante, por um artigo. Só o substantivo faz isso. Ok? E o outro tipo de derivação é a derivação regressiva. O que é a derivação regressiva? É quando, gente, presta bem atenção, é quando um substantivo, ele deriva de um verbo. Eu tenho um substantivo, um nome, derivou de um verbo. No entanto, acontece aqui algo que não é comum nessa derivação. Veja, todo substantivo que deriva de um verbo, o substantivo fica maior, tem mais letras do que o verbo de origem. Só que na derivação regressiva, não. O substantivo que derivou do verbo tem menos letras do que o verbo de origem. Quando isso acontece, eu tenho derivação regressiva, a palavra regrediu. Como é o caso do substantivo demora. Tem origem, vem do verbo demorar. Percebam que demorar tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E demora só tem 6. Isso aqui não é comum na língua portuguesa. Quando acontece, eu tenho derivação regressiva. Quando o substantivo derivou de um verbo e ficou menor do que o verbo de origem. Algo que não é comum na língua portuguesa. Ok? O outro tipo de formação de palavras é o processo de composição. Nós temos dois processos. Por que o nome é composição? Porque aqui eu pego duas palavras, ou, para ser mais técnico, eu pego dois radicais para formar uma outra palavra. Olha o exemplo. Passatempo. Eu peguei a palavra passa, que é o verbo passar, e o substantivo tempo. Peguei essas duas palavras para nomear, para dar um nome para um terceiro elemento. Passatempo. Veja, eu peguei aqui guarda-chuva. Eu peguei o verbo guardar como substantivo chuva. Eu nomeei um objeto. Criei uma outra palavra. Por que é composição? Porque eu peguei duas palavras para compor uma nova palavra. Quando nas palavras não há perda de elementos, quando essas duas palavras se juntam para nomear uma nova,
e elas continuam intactas, eu digo que esse processo é composição por justaposição, porque não teve mudanças. Agora, quando as palavras se juntam, duas palavras se juntam e há pequenas perdas, pequenas mudanças de uma letra, de um som, para elas se juntarem, aí eu tenho um processo de composição por aglutinação, ok? Por exemplo, boca e aberto. As palavras de origem é boca e aberto. Houve uma pequena mudança aqui. Fidalgo, filho de algo. Lobisomem é lobo mais homem. Houve uma mudança ali para melhorar a sonoridade da palavra. Planalto é plano mais alto. Tirou-se ali o O da palavra plano. Então aqui eu tenho composição, uma palavra que se formou. Eu peguei plano mais alto para juntar para criar uma nova palavra, mas houve perdas. Então eu tenho aqui composição por aglutinação. E por último, outros processos de formação de palavras. Que outros processos são esses? Eu trouxe somente alguns, tem mais, mas os principais. Onomatopeia. O que é uma onomatopeia? É quando eu crio uma palavra para imitar um som. Por exemplo, blá, 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 tic-tac, para imitar o som do relógio, nhê, 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 zum, zum, zum. Toda vez que eu crio uma palavra para imitar um som, o processo é onomatopeia. O segundo processo é abreviação ou redução. Grava esses nomes, porque a banca pode colocar redução ou abreviação. O que é isso? É quando eu diminuo uma palavra, um apelido da palavra. Por exemplo, TV, de televisão, foto, de fotografia, cine, vamos pegar um cine, de cinema, fessor, de professor, e moto, de motocicleta. Houve aí uma redução da palavra, e a gente já até acostumou a dizer. Terceiro, sincronização e acrônimos. O que é isso? Sincronização é a criação de sigla. Toda vez que eu crio uma sigla, eu estou formando uma palavra. Cadastro de pessoa física. Eu pego e coloco CPF. Eu criei uma palavra, uma sigla. Qual é a diferença de sigla e acrônimos? Na sigla, eu digo letra por letra. CPF. Isso é uma sigla. No acrônimo, essas palavras, essas letras formam uma palavra com sonoridade. Por exemplo, ONU. ONU é um acrônimo. CPF é uma sigla. UFMA. Eu não disse UFMA. Se eu dissesse UFMA, era sigla. Mas como eu formei palavra UFMA, isso é um acrônimo. CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Isso aqui é uma sigla. Ok? Quarto, estrangeirismo. Estrangeirismos são empréstimos linguísticos, normalmente da língua inglesa, que nós usamos. Dê o seu like, face, link, showroom. São palavras emprestadas de outras línguas para nós. Ok? E por último, combinação ou palavra valise. O que é isso, Cristiano? É quando eu junto duas partes de uma palavra. Eu pego, tipo, a parte inicial de uma palavra e pego a parte final de outra. Isso também é um processo de formação, como é o caso de portunhol. Português, eu peguei a primeira parte, ó, portu, e o final de espanhol. Não confunda com aglutinação, que isso não é aglutinação. Namorido, eu pego namoro e o final de marido. Essa é a grande característica para diferenciar de aglutinação. Aglutinação são pequenas mudanças sonoras ali, perdi uma palavra ou outra no início. Ok? Ok, gente? Então, nós vimos aí os processos. Derivação, composição e outros processos, que são esses 5. Tem outros, tem hibridismo, tem neologismos, mas eu não vi a banca pedindo esses. Ok? Mas tem no vídeo que eu vou deixar aqui para você, o link para você depois assistir. Certo? Vamos então às questões. Peço que você pare o vídeo, tente responder as questões e depois volte para ver aqui comigo a correção. Então, vamos lá para as questões. 2021. Sobre os termos metaforicamente, relativamente, diferentemente, diretamente, justamente e especificamente, assinale a incorreta. A banca tem isso.
Às vezes a banca pede a correta, às vezes ela pede incorreta. Fique atento nisso. Marque lá na hora da sua prova para você não errar. E aí, A, B, C, D ou E? Todos são formados a partir de um adjetivo flexionado no feminino? Metaforicamente, relativamente, são formados a partir de um substantivo no feminino? Gente, isso aqui está erradão. Se ele quer errado, eu já encontrei a letra A. Mas vamos ver as demais. Letra B. Todos são palavras derivadas? E aí? Sim, são palavras derivadas. Metaforicamente de metáfora, relativamente de relativo, ok? Todos são formados a partir da adição de um sufixo? Sim, todos têm sufixo, ó. Mente, 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 mente. Certinho? Todos são palavras polissílabas, isto é, palavras que têm 4 ou mais sílabas. Vamos ver? Metaforicamente. Isso, 4 mais. Relativamente, 4 mais. Diferentemente, 4 mais. Diretamente, justamente, especifica. Todas são polissílabas, certinho? Todas essas palavras, elas são advérbios? Sim, uma dica para você. Normalmente, palavras que terminam com mente são advérbios. Metaforicamente, relativamente, claramente, ok? Então, nosso gabarito é a letra A. No final, eu quero que você diga aí para mim, nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo, quantas questões você acertou, se gostou, e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos lá. Em se tratando de processos de formação de palavras, com frequência, substantivos se formam a partir de verbos. Sabemos que isso aqui é o quê? Derivação regressiva. Certo? Isso acontece, por exemplo, com as palavras comunicação, que vem de comunicar, e comportamento, que vem de comportar. No entanto, em relação ao substantivo influência, que vem do verbo influenciar, o processo é diferente. Por que o processo é diferente? Porque influência vem de um verbo e influência é um substantivo que ficou menor do que o verbo de origem. Então, eu tenho derivação regressiva. O que a questão quer? Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o substantivo em destaque, cuja formação seja semelhante à de influência. Ou seja, ele quer um que sofreu derivação regressiva. Vamos lá. Mudanças vem de mudar. Substantivo ficou bem maior. Não é isso? O substantivo tem que ficar menor do que o verbo de origem para poder ser regressiva. Provocações vem de provocar. Bem maior. Tempo. Tempo é substantivo. Substantivo aqui não está nem derivado, né, gente? Letra D. Queima. Epa. O substantivo queima vem de queimar. Vamos lá. Queimar tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E queima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Queimar tem 7 letras. E o substantivo queima, derivado dele, ficou com 6. Ou seja, o substantivo ficou menor do que o verbo de origem. Aqui eu tenho derivação regressiva. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com influência, que vem de influenciar. Gabarito, letra D. Eu coloquei aqui, ó, comunicar, 9 letras, comunicação, 11 letras. O substantivo é maior. Mas queimar, ó, 7 letras e queima tem 6. A palavra regrediu. Tranquilo? Vamos lá. Terceira questão. A palavra equilibrista apresenta em sua formação, a palavra equilibrista, gente, ela é o quê? Vamos lá. Equilibrista tem prefixo? Gente, não tem prefixo aqui. Equilíbrio. Não tem. Então, onde tiver prefixo, você já elimina. Questão bacana, né? Ó, prefixo, prefixo. Não tem prefixo. Aqui só tem sufixo. Ista, que é sufixo que indica uma ocupação. Ó, ocupação ou ofício. Gabarito, letra B. Pare o vídeo e tente responder. Lembrando que essa aula completa, eu vou colocar o link no primeiro comentário aqui desse vídeo para que você possa assistir a aula completa sobre formação de palavras. Ok? Ó, equilibrista, manobrista, dentistas, todas essas palavras
todos esses sufixos dão ideia de ocupação ou de ofício. Quarta questão, para o vídeo, tente fazer. Em relação à formação das seguintes palavras, assinale a alternativa correta. Chateado é formado com acréscimo de prefixo? Não. Chate, aqui ó, chato, chateação, não tem prefixo aqui. Aplicativo recebe prefixo e sufixo? Não, né, gente? Personalidade é uma palavra primitiva? Não. Se tem aqui o dade, que é sufixo, está derivando de outro. Tracinhos recebe sufixo após o radical em sua formação. Traço é o radical. Ínios é um sufixo que indica diminutivo. Então, letra D é o nosso gabarito. Extremamente é formado por derivação parasintética? Não. Teria que ter prefixo e sufixo, e se tirar um dos dois, a palavra não existiria. Então, o nosso gabarito é a letra D. Quinta questão. Referente aos processos de formação das palavras, assinale a alternativa correta. Independência é uma palavra formada por derivação parasintética? Não. Tem prefixo e tem sufixo. Mas se eu tirar o prefixo, a palavra dependência existe. Na derivação parasintética, ela forma, na maioria das vezes, verbos. Abençoar, emagrecer, amanhecer. Independência não é verbo, para começar. E segundo, se eu tirar um dos dois, a palavra não existe. E aqui existe, eu tirei o prefixo. Ok? Então não é, até mostrei. Deixa eu ver. Ainda não mostrei o gabarito, foi da questão anterior, viu, gente? Coletivamente é um vocábulo formado por prefixação e sufixação? Não, coletivamente só tem sufixo. Projeções é uma palavra formada por derivação imprópria? Não tem como a gente saber aqui, porque teríamos que ver o texto e tudo, mas não é. Nesse caso, não é. Projeções é substantivo sendo usado como substantivo. Desespero é uma palavra formada por derivação regressiva? Será? Desespero é um substantivo que vem de qual palavra? Desesperar. Então, eu vou colocar aqui embaixo o A e o R. O verbo de origem tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o substantivo que foi formado? Só tem 9. Certo? Então, aqui eu tenho derivação regressiva. O substantivo formado de um verbo ficou menor do que o verbo de origem. Incapacidade é uma palavra formada por derivação parasintética? Não. Se eu tirar o in, fica capacidade. Existe de boa. Ok? Letra D, o nosso gabarito. Sexta questão. Dentre os processos existentes para formar novas palavras, verifica-se que o substantivo responsa é formado por responsa. Responsa, gente, é uma abreviação, uma redução de responsabilidade. Responsa. Eu já sei que é o nosso gabarito. É a letra C. Redução ou abreviação. Sétima questão. O processo de derivação imprópria de palavras compreende a mudança de classe de uma palavra. Falamos isso. Estendendo-lhe a significação. Assinale a alternativa cujo excerto apresenta tal processo de derivação da palavra em destaque. Ele quer saber onde que a palavra aqui sofreu derivação imprópria, ou seja, a palavra fora da sua classe de origem. Tentativa incessante. Incessante está caracterizando. Adjetivo, adjetivo aqui, ó. Adjetivo caracterizando substantivo. Não é essa. Lugar. Lugar é substantivo, de boa, não está fora. Próprios medos. Medos é substantivo mesmo. O poder transforma. Transforma é verbo mesmo, sendo usado como verbo. A necessidade de preencher o abismo que separa o transitório. Aqui eu tenho derivação imprópria. Transitório é um adjetivo. Caracteriza. O substantivo é transição. Só que nesse caso o transitório foi usado como substantivo. Até porque somente substantivo se deixa anteceder por um artigo. Então aqui transitório foi usado como substantivo. Então derivação imprópria. Adjetivo sendo usado como substantivo. Letra E. Todas as palavras a seguir foram formadas por derivação sufixal, exceto qual aqui não foi, gente? Tabagismo, sim. Ismo aqui, ó. Esse ismo é sufixo. Diabético
Será que é diabético? Desencadear, desencadear tem prefixo des e tem sufixo aqui, ó. Então, aqui tem prefixo e sufixo. Então, é essa que não é. Resistência, sufixo, diabético. Então, aqui, a letra D é o nosso gabarito. Por que, professor? Porque é a única que tem prefixo. Ele diz que todas foram formadas por derivação sufixal. Menos uma. Tem uma que tem prefixo. Então, é essa. Mesmo que eu não saiba se diabético é ou não é, mas essa é a única que tem prefixo. Eu vou nela. Ok? A palavra superpopulação retirada do texto. Isso aqui foi uma questão feita por mim para tentar trazer todos os assuntos que foram falados na aula, tá? A palavra superpopulação retirada do texto é formada pelo processo. E aí? Você pensa o seguinte, a super é uma palavra, população é outra palavra, duas palavras que se juntaram para dar nome para uma nova palavra. Então, é composição por justaposição, porque não houve perdas. Nesse caso, não. Super não é palavra, super é prefixo. Então, nesse caso, é derivação prefixal. É uma pegadinha da banca. Super não é palavra, super é prefixo. Super-homem, super-mulher, supermercado. Ok? É prefixo, derivação prefixal ou derivação por prefixação. Letra A. Envolvendo categorias como ferroviários, de Sorocaba, trabalhadores, e tudo, ele quer saber, essas palavras elas são o quê? Ferroviários, gráficos e trabalhadores. Elas são formadas por qual processo? Vamos lá. Ferroviários, ários, tem aqui, ó, sufixo. Trabalhadores, tem sufixo. E gráficos, tem aqui. Então, nesse caso, todas foram formadas pelo processo de sufixação ou derivação sufixal. Não tem parassintética aqui, não tem só sufixação, parassintética não tem nenhum lugar aqui, gente. Então, eu fico com a letra B, que é o nosso gabarito. Todas são formadas com acréscimos de prefixos. Só olhar os radicais delas aqui e ver que não tem prefixo e foram acrescentados somente sufixos. As palavras marrom-múmia, matéria-prima e sarcófago são formadas pelo mesmo processo que ocorre marrom-múmia. Marrom é um adjetivo, múmia é um substantivo. Duas palavras que se juntaram para nomear uma nova palavra. Não houve perda, então isso é justaposição. Eu nem preciso ver as outras, porque não está diferente, todas são iguais. Então, gente, é a letra, deixa eu apagar aqui, só pode ser a letra D. Matéria-prima. Dois radicais, duas palavras se uniram para dar origem a uma outra. Não houve perdas, justaposição. Aqui não é como aquela questão anterior, que eram três palavras que você teria que olhar uma por uma. Aqui você só tem que olhar uma, porque todas são a mesma. Então, achou justaposição, é de todas. Ok? Letra D. 12. As palavras incapaz, pontapé e pontiagudo são formadas, respectivamente, pelos processos de... Vamos lá. Incapaz eu tenho prefixo. Capaz é o radical. Então, o primeiro eu já sei que é prefixal. Só tem uma, letra D. Letra C, quer dizer. Ah, questão bacana quando só tem uma, né? Pontapé, junção da palavra ponta mais pé. Duas palavras que se juntaram para criar uma nova. Não houve perda, justaposição. E pontiagudo, ponta mais agudo. Tirou-se o A de ponta e colocou-se o I para melhorar a sonoridade. Então, aglutinação. Gabarito, letra C. Ok? Está aqui. Então, pessoal, eu fico por aqui. Que se você tiver alguma dúvida, mande aqui. Está aqui as minhas redes sociais. Espero que você tenha gostado. Comente, se inscreva e até o próximo vídeo.